Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 11 ao 15. Nós vamos fazer a leitura alternada. Gênesis, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15. Melhor dizendo, no Êxodo, viu? Êxodo 3, e o verso 11 ao 15. A gente fica bastante tempo seguindo a igreja, esquece até o nome do livro, né? Mas Deus é fiel, amém? Êxodo 3, 11 a 15. Quem achou isso, amém? Amém. Vamos ler o tema. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu estarei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que vieram os filhos de Israel, e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos no estudo bíblico aí dando continuação, né? Há algum tempo já começamos a estudar sobre poder em todas as dispensações. São 7 dispensações no total da geração do homem na terra. E vamos dar continuidade, porque o poder é tudo na vida do crente, na vida do servo de Deus. Mas por que poder? Por que o crente precisa de poder? Para vencer este mundo. Para vencer, primeiramente, a nós mesmos, né? Nós precisamos de poder para vencer a nós mesmos em primeiro lugar. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Amém, irmãos? Nosso maior inimigo está dentro de nós, né? Que são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, quando eles não são regidos a estar na presença de Deus, o homem tende a perder o poder, a perder a força, a perder o ânimo, a perder a razão da sua existência. Porque Deus, irmão, Ele não criou o homem no vazio que o homem existe, que o homem vive hoje. Deus, Ele criou o homem conhecendo apenas o bem, apenas as coisas boas. O homem não foi criado, né, como ele é hoje. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele assim o disse: passamos a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus soprou no nariz do homem aquilo que Ele chamou de alma vivente. Ou seja, uma alma em conjunto com o sopro de Deus. A palavra sopro é o mesmo que Espírito de Deus no homem. E esse eternamente, esse não morre. Então, irmãos, quando o homem que Eva foi, tomou daquele fruto da ciência do bem e do mal, não é da maçã, como antes disse. O fruto chama-se conhecimento do bem e do mal. Quando o homem tomou do conhecimento do bem e do mal,
gerou dentro do ser humano o fracasso que hoje vive na Terra. Glória a Deus. E esse fracasso, irmãos, todo homem está sujeito por quê? Todos nós. Paulo disse que o pecado habita na nossa carne, por causa de Adão. Paulo também disse, né? Não é o segundo, que é o homem espiritual, senão o primeiro. O primeiro homem, todos nós, somos segundo Adão, somos segundo a carne, sujeitos a fracassar, sujeitos a cair, sujeitos a desanimar e, por fim, sujeitos a perder a salvação da alma. Amém? É este que é a pior de todas as hipóteses, de todas as situações, e a perda da alma, né, irmãos? Esse é o pior de tudo, porque o corpo ele perece, ele padece, mas a alma, o espírito, esse nunca morre. Esse vai tomar um destino após a morte do corpo. Então, irmãos, o espírito humano, que é o que nós estamos estudando, uma vez caído, ele busca preencher esse vazio, porque o espírito humano, vindo de Deus, ele tem sede de poder, ele anela por poder. Todo homem, ele tem esse anseio. Quando o homem nasce de novo, que é o que nós vamos ver, quando o homem nasce de novo, ele se rende a Deus, em conjunto com o Espírito de Deus, ele se torna uma nova criatura em Deus. Então ele preenche esse vazio, fazendo a vontade de Deus. E aquilo que nós temos visto, temos estudado, a geração, a degeneração e a regeneração. Então o homem entra nesse estado de degeneração. Todos nós, irmãos, passamos pelos princípios que a própria terra passou. A primeira dispensação, chamada dispensação da inocência. Todos nós que aqui estamos já vivemos a dispensação da inocência. A dispensação da inocência é o tempo em que Deus não leva em conta, né? Porque o homem é inocente, né? O homem não conhece ainda o mal. Aí o homem sai dessa dispensação, entra na dispensação da consciência. Quando o homem entra na dispensação da consciência, ele é consciente de suas atitudes, de suas decisões. E todo homem, irmãos, tem dentro de si um juiz, né? Chamado o quê? Nós já estudamos isso. Consciência. Todo homem tem dentro de si um juiz chamado consciência. Tanto na prática do bem, está lá em Romanos capítulo 2, Paulo disse assim, quer acusando, quer defendendo, ela está agindo, né? A consciência, ela defende, ela julga, ela faz tudo. E todo homem tem a consciência. Então é nesse momento de consciência que o homem tem que também entrar e tomar a sua decisão. Aí o homem decide entre nascer de novo e ficar no velho homem. Se ele ficar no velho homem, o seu espírito caído vai ter um anseio de preenchimento. Ele não pode ficar vazio. O espírito não pode. Ele vai buscar preencher-se em algo, né, para satisfazer o seu intento eterno, porque ele veio de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Nós vamos ver hoje aqui sobre conhecer a Deus, Deus nos permitindo. Deus é maravilhoso. Conhecer a Deus, irmãos. O homem tem que conhecer a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus, quem é Deus? Se o homem não souber quem é o seu Deus, ele vai se tornar um homem, vamos dizer, vai entrar numa vida de fracasso. O homem, a mulher, ele precisa de Deus. Conhecer quem é o seu Deus, conhecer o nome de Deus, né? Quando Jesus, irmãos, o Pai Nosso, ele se divide em 6 partes. E na primeira parte,
O Senhor Jesus nos ensinou a orar o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? O teu nome. Qual é o nome de Deus? Né? Qual é o nome de Deus? Uma coisa que Deus tentou mostrar para Israel, e que bom se Israel tivesse entendido, né? Que bom se Israel entendesse o nome de Deus. Às vezes nós lemos rápido aqui, não lemos o texto, né? Quando Deus diz, no tempo de Israel, irmãos, diz a história, que naquele tempo antigo, né? Se alguém soubesse o nome do Deus, naquele tempo existia vários deuses para ele, né? Os semitas, assim chamados, né? Esse povo. E então eles tinham vários deuses. E segundo a tradição deles, se a pessoa soubesse o nome do seu Deus, ele teria mais intimidade com ele, né? Ele tinha mais intimidade com esse Deus. Ele tinha mais acesso ao conhecimento desse Deus, à vontade desse Deus. Então a primeira coisa que Moisés disse a Deus, a hora que eu falar para eles, Moisés estava no Egito, irmãos. Moisés tinha uma cultura egípcia. Apesar de 40 anos já que ele havia saído do Egito nesse tempo, mas ele tinha aprendido o que ele aprendeu nos seus 40 anos de vida, foi no Egito. Ele sabia o que Israel pensava. Para os irmãos terem uma ideia, Israel estava há 400 anos no Egito. Israel não conhecia Deus. Israel não sabia o nome de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, Israel não sabia. Quando Deus chamou Abraão, irmãos, e foi a geração da família, Deus não chamou Abraão para ser um adorador. Não. Deus diz, está lá em Gênesis 17, 11, se não falha a memória, anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse assim para Abraão, e eu multiplicarei a sua descendência, e eu abençoarei mais a descendência de Abraão, na qual ele disse que iria chamar 400 anos depois. Essa descendência Deus tinha chamado para adoração, para prestar culto. Até que, falar em Gênesis, Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão chegou em Faraó e disse, Deus mandou você libertar o povo para fazer festa no deserto, né? Para fazer uma festa. Foi assim que ele disse. Foi essa palavra que ele usou, né? Para prestar culto. Foi o primeiro culto, né? Então Deus chamou o povo para adoração, irmãos. Começou ali, né? Começou a adoração. O primeiro culto, a primeira vez que aparece a palavra congregação ou assembleia na Bíblia Sagrada é ali, no deserto, quando Deus chamou. Até então Deus estava treinando um povo para ser adorador. E Deus levou esse povo para treinamento 400 anos, né? Dentro do Egito. Para tirar de lá um povo sem sentimento alheio, porque ele não sabe que um escravo, um servo, ele não tem liberdade para sentimentos. Nós nunca fomos, graças a Deus, fomos servos do pecado. E os irmãos sabem que quando a gente é servo do pecado, a gente não consegue fazer o que a gente quer. O pecado ele não é uma coisa que a gente se livra dele a hora que quer. Não é assim. A própria Bíblia diz, o salmista disse, quem pode dizer eu não vou pecar mais e não pecar? Quem pode? Né? O salmista perguntou, quem pode? Ninguém pode. O pecado a gente consegue se livrar dele confiando no Senhor Jesus. Aí então é aquilo que Jesus mandou a gente orar, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então, através do poder de Deus é que nós não caímos em tentação. Somente o poder de Deus, irmão, pode nos livrar da tentação, nos livrar do mal. Nós não temos força. Nós somente a fé no Senhor.
Então Deus chamou Israel. E Moisés lembrou certamente, né? Eles vão perguntar qual é o teu nome, né? Para ter mais intimidade. Como eu vou dizer que o Senhor chama, né? Vamos falar desse jeito. E o que Deus disse para Moisés? Diz a eles que eu sou te enviou. Eu sou meu nome, né? Eu sou te enviou. Veja bem, irmãos, quem é Deus? Aí Deus queria que Israel soubesse de uma coisa, lembrasse de uma coisa. Deus disse assim: vai e diz a Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está libertando eles. O Senhor é o seu nome para sempre, eternamente. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o seu nome. A palavra aqui, Adonai, né? Adonai é Senhor, né? A palavra Adonai quer dizer Senhor e Mestre, enquanto na linguagem Baal era um Senhor que escravizava, que obrigava. A palavra Adonai quer dizer um Senhor que ensina, sem obrigação. Isso é a palavra Adonai, Senhor e Mestre. Uma pessoa que ensina, ele não obriga. A regra de Baal, que era o Deus conhecido na época, Senhor. A palavra Baal quer dizer Senhor também. Era uma obrigação. Ele exigia sacrifício. Não que Baal, porque Baal não era ninguém, não é ninguém. Mas os demônios, usando os sacerdotes de Baal, exigiam sacrifícios humanos, né? Exigiam sacrifícios doloridos. Tinha que se matar a família, tinha que, né? Enquanto Deus queria o quê? Do seu povo, que o seu povo prestasse culto a Ele, prestasse festa a Ele. Foi ali que começou. É por isso, irmãos, que nós, servos de Deus, temos que estar em todo o tempo prestando culto a Deus, adorando a Deus, se possível louvando a Deus com os lábios, quando não no pensamento, não é? Porque Deus chamou nós, chamou Israel e deu continuação em nós para lhe prestar culto, né? Então Deus tirou Israel do Egito, né? Mas o mesmo que Deus disse a Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Presta bem atenção. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Que nós lembremos os seus feitos passados. Israel não tinha ouvido falar detalhadamente de Deus, aquela geração que estava no Egito. Mas eles conheciam a história de Abraão. Eles sabiam a maneira que Abraão foi chamado, que Deus prometeu dar uma geração a Abraão. Meus irmãos conhecem essa história. Deus chamou Abraão, Sara era estéril. Deus chamou a descendência de Abraão, Isaac, sua mulher também era estéril. Deus chamou uma terceira geração, Jacó. Foi as 3 gerações que Deus disse ali. E sua esposa também era estéril. Então, se Israel pensasse nisso, Israel ia saber que Deus era um Deus de poder, um Deus do impossível. Um Deus que faz o impossível. E quando o homem crê em Deus, irmãos, é aquilo que Jesus ensinou. Nós estamos comparando aqui o Pai Nosso com o termo, porque Jesus, somente resumindo, Jesus é o Adonai daqui do Antigo Testamento. E Ele nos ensinando em pessoa, porque Ele se fez homem. Nos ensinando em pessoa, porque Ele veio depois em pessoa. Ele nos ensinou. Quando Jesus disse: santificado seja o teu nome, Ele quis que, né, o homem lembrasse do nome de Deus, lembrasse quem era Deus. Não é você chegar, irmãos, na presença de Deus e Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome dele, nosso Deus, apressado para parar. Não, os judeus não oravam assim.
Deus ensinou eles a prestar culto lá no deserto. Glória a Deus, aleluia. E toda oração, todo culto, ele tinha antes ali o seu ritual, que levava o homem na presença de Deus. Não era aquela oração apressada. Glória a Deus, aleluia. Eles tinham que entender o mistério de cada palavra. Aleluia. De cada palavra. Deus é maravilhoso. E eles entendiam isso. Quando Jesus disse, Glória a Deus. falando em João 8:58, falando sobre Abraão, Jesus disse assim: antes que Abraão existisse. Glória a Deus. Quando Jesus usou a palavra eu sou, ele usou um termo, irmãos, que os judeus entenderam quem ele era. Aleluia. E quando os judeus entenderam aquela palavra que eles não falavam mais com medo de Deus, Jesus citou aquela palavra, ele citou no grego, mas no hebraico era esse mesmo eu sou, e eles tinham medo dessa palavra. Glória a Deus. Jesus citou nessa linguagem, para eles entenderem quem ele era. Deus é maravilhoso. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele mostrou que ele era aquele eu sou que tinha tirado Israel do Egito. E quando ele disse isso, eles entenderam e pegaram em pedras para matar, diz a Bíblia. Glória a Deus. João 8:51. Deus é santo, aleluia. Eles entenderam quem era Jesus. Aleluia. Eles entenderam, mas eles não aceitaram. E é por isso que nós temos que conhecer a Deus. Conhecer quem é Deus. A primeira vez que Deus se revelou ao homem, ele se revelou na palavra Elohim. Primeira vez que aparece o nome de Deus na Bíblia, como Deus. É Elohim, lá no princípio que o Elohim, né? Deus, os céus e a terra. Glória a Deus. E nós temos isso. A palavra Elohim, ela quer dizer força e poder. Deus se revelou ao homem já no princípio. Deus revelou isso a Adão, né? Já no princípio, dizendo-se: eu sou força e poder. Glória a Deus. Então, irmãos, nós lemos e não entendemos, né? se não meditarmos. Glória a Deus. Mas Deus queria que Israel lembrasse de quem ele era. Glória a Deus, aleluia. Lá em Gênesis 17:1, né? Que Deus disse lá para Abraão. Vamos ver? Glória a Deus, aleluia. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. El Shaddai, está no original essa palavra. El Shaddai, a qual Deus queria, né, que ele se lembrasse, né? Glória a Deus, aleluia. Que Deus se lembrasse. Quando ele citou Abraão, ele queria que Israel lembrasse de tudo isso que Deus. Entenda bem, irmãos, porque que nós perdemos poder. Glória a Deus. Por não conhecermos o nome de Deus. Deus é maravilhoso. O nome de Deus, quem é o nosso Deus? Glória a Deus, aleluia. E não conhecendo Deus, está em Oséias que ele disse assim: Israel pereceu por falta de quê? De conhecimento. Não conhecer Deus. Aleluia. Não conhecer Jesus. Então Israel teria que ter lembrado disso. Que Deus disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Né? E às vezes a pressa, irmão, de sair do Egito, Aleluia. eles não entenderam isso. Aleluia. Saíram, trombaram com o mar. Aí Deus veio. Bom, eles já tinham visto o poder de Deus no Egito. Glória a Deus. Deus havia se manifestado. Ele disse assim: eu vou mostrar lá no Egito o meu poder. Irmãos, entenda bem por que nós muitas vezes, como Israel, fracassamos. Não vemos o que Deus já fez na nossa vida. Aleluia. Deus já fez tantas coisas na nossa vida e o que acontece? Glória a
Deus. O erro de todos nós, irmãos, é esquecermos do que Deus já fez por nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus já fez por nós. Se nós pensarmos em tudo que Deus já fez, Ele é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele veio dessa descendência, Ele é o mesmo. Deus é maravilhoso. Aleluia. Lá Ele vinha com esses nomes, tem vários nomes, que Ele se revelou a Abraão, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Está aqui, né? São nomes hebraicos, né? Ele se manifestou como Deus do começo, Deus do princípio, o Deus de justiça. Esses nomes Deus deu a Abraão. Glória a Deus. Né? Aleluia. Elohim, cadê? Né? Deus é maravilhoso. Aleluia. Elohim, Marom, Elohim, Ispa. Esses nomes eram nomes de Deus. A palavra Elohim, ela nunca aparece, ela sempre no plural, né? Os irmãos entendem. Irmãos, não é estou querendo que os irmãos entendam, porque eu também não entendo o hebraico. Glória a Deus. Eu estou querendo que, né? O Espírito Santo está querendo que nós entendamos o poder de Deus. Quem é Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quem é Deus? Deus é maravilhoso. Nós não vamos aprender essa linguagem, mas nós vamos aprender quem é Deus. Aleluia. Quem é o nosso Deus? Deus de justiça, o Deus Todo-Poderoso. Se nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, Glória a Deus. Aleluia. nós sabemos que não vai haver problema na nossa vida quando servimos a Deus. Aleluia. Não vai haver. Se nós confiarmos em Deus, irmãos, Deus nos tira das piores situações da vida. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a falta de confiança nos leva em certas situações. Aleluia. Glória a Deus. Nos leva. Deus é maravilhoso. Então ele queria que Israel se lembrasse disso. Aleluia. Quando Deus apareceu para Isaac, né, Glória a Deus. ele disse também a mesma palavra: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Glória a Deus. Ele disse assim: quando Deus fala com você, irmãos, Maravilhoso. Deus chamou Isaac e disse assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Glória a Deus. Aleluia. E ele parou. Santo é o Senhor Jesus. Ele deixou Isaac meditar Glória a no Deus. que ele tinha feito na vida de Abraão. Aleluia. Deus é Os maravilhoso. irmãos estão entendendo o poder de Deus? Irmãos? Quem é Deus? Deus quer que nós entendamos Ele. Por que às vezes, é lógico, nós não vamos nunca, a mente de Deus é além da nossa, Glória a Deus. mas Deus, se Deus não quisesse que nós o conhecêssemos, Aleluia. esse Senhor, esse Adonai, esse Elohim, que é o mesmo Jesus, Glória a Deus. né? Ele não viria na terra, Ele não mostraria quem Ele era. Esse mesmo eu sou que apareceu na face é o mesmo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí mais tarde ele vem dizendo o quê? Aleluia. O homem já cansado, o homem já angustiado, Israel, né? Aleluia. 1500 anos mais tarde veio Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Né? O mesmo eu sou. Ele usava o mesmo título: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Ele veio se comparando porque aquilo vem em figura. Deus é maravilhoso. Israel não entendeu. Aleluia. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Glória a Deus. Aleluia. eles fizeram um culto lá em Êxodo capítulo 15. Aleluia. Moisés cantou e eles repetiram, mas né, sem entender. Glória a Deus. Moisés cantou e eles cantaram junto. Foi um hino feito na hora. Glória a Então eles não sabiam, né? Deus. Aleluia. Foi uma música, um hino que Moisés fez na hora ali e cantou. E a Bíblia diz que Miriam repetia as palavras e o povo dançava junto, Glória a Deus. cantava junto, Santo é o Senhor. tipo um coral. Moisés conhecia o Senhor, porém Israel não o conhecia, Aleluia. não tinha meditado em quem ele era. Glória a Deus. Terminada essa festa, a Bíblia diz que Moisés saiu dali e andou 3 dias, e por 3 dias eles não acharam água. Glória a Deus. Aleluia. Mas qual era o nome de Deus? Qual era o nome desse Deus? O Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor Jesus. Quem havia abrido, olha bem, irmãos, ele havia
aberto o mar vermelho. Ele havia feito 10 sinais no Egito. Glória a Deus. Seria impossível se eles tivessem clamado para ele mandar água. Deus é maravilhoso. Eles caminharam 3 dias Aleluia. e não clamaram a Deus por água. Deus é santo. No fim do 3º dia, a Bíblia diz que eles discutiram com Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Você nos tirou de lá para nos morrer nesse deserto. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes, irmão, nós perguntamos a Deus, né? Deus é maravilhoso. O Senhor nos salvou para viver essa vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando Deus se fez homem, irmão, quando Adonai se fez homem, Glória a Deus. Ele disse assim: pedi e dá-se-vos-á. Deus é maravilhoso. Pedi e dá-se-vos-á. E quantas vezes, no lugar de pedirmos, nós murmuramos, como fez Glória a Deus. Israel? Aleluia. Quantas vezes, né? Aleluia. Em vez de pedir, mas Satanás fala no nosso coração assim: você está em pecado, você está assim, você não tem condições de pedir. O Senhor Jesus não falou assim: os santos pedem. Não, pedir. Porque se você não pedir para sair do pecado, você não vai conseguir. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa começar a pedir já desde ali, enquanto você, para sair do pecado. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Porque quando você sai do pecado, você está dando fruto para Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que é do agrado de Deus que nós demos frutos, né? Deus é santo. Se nós, irmãos, formos esperar nos tornarmos santos para pedir algo para Deus, Aleluia. nós nunca vamos pedir. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Israel saiu do Egito e caminhou. Faltou água. Deus esperando eles pedir. Aleluia. Caminharam 3 dias, diz a Bíblia, com a reserva do Egito, né? Que eles haviam trazido. Aleluia. E aí no 3º dia acabou, por enquanto eles ainda estavam bebendo do Egito. Aleluia. Aí acabou. Glória a Deus. Aí chegaram Moisés e lamentaram. Deus é Aí o que aconteceu, irmãos? Deus não tirou Israel do Egito, Deus tirou Israel do Egito para adoração. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo não entendeu, Êxodo capítulo 15, Aleluia. Glória a Deus. verso 25. Êxodo capítulo 15, verso 25. Eles clamaram, né? Moisés clamou, né? Porque o povo murmurou, está no verso 24. E ele clamou ao Senhor. Olha ali, a primeira oração Glória que a Moisés Deus. fez. Aleluia. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, boas para beber. Agora aconteceu o quê? Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Acontecem essas coisas, irmãos, quando nós não buscamos a Deus em primeira mão. Os estatutos, as leis vieram. Os irmãos veem que as leis que Deus deu a Moisés, irmãos, é impossível de um homem cumprir. É impossível. Materialmente, nenhum homem consegue cumprir a lei de Moisés. O próprio Moisés disse ao povo: essa é a lei do Senhor. Leu as leis. O povo disse: não, nós aceitamos essa lei. Moisés deu um conselho para ele, disse: olha, eu vou tomar este monte, a terra, a lua, o sol como testemunha contra vós. Porque ele disse para o povo: vai ser difícil vocês seguir. E o povo aceitou, quis, não conhecendo. Porque eram mandamentos pesados, eram leis pesadas. Ninguém consegue viver aquilo, irmãos. Ninguém consegue fazer tudo o que está na lei. Israel não foi chamado, nós não somos chamados. Aí o que acontece?
Quando nós não clamamos a Deus, pedimos a misericórdia de Deus quando temos sede, entenda bem, nós não clamamos, entramos pelo caminho errado, pelo caminho da murmuração, aí Deus entra com seus mandamentos, com suas ordenanças, e Deus nos prova também. Deus, Ele prova o homem, Deus. A Bíblia diz: Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, né? Nós somos tentados quando atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência. Concupiscência é desejo de fazer o mal. Nós somos tentados por nós mesmos. Aí Deus, Ele prova o homem, porque o homem não conheceu a Deus. Mas se nós tentarmos lembrar do nome de Deus, quem é Deus? Israel não entendeu, recebeu os mandamentos, sofreu. Deus chamou Israel para cultuar. Israel não aprendeu a cultuar Deus. Sabe por que Israel não aprendeu? Deus queria que Israel entendesse, irmãos, o que era misericórdia. O que era misericórdia. Israel não entendeu o que era misericórdia. Quando nós não entendemos o que é misericórdia, o significado dessa palavra, quando nós não a entendemos, porque a misericórdia de Deus, ela anda junto com a graça de Deus. Quando nós não entendemos a misericórdia, Deus nos induz, nos leva. É por isso que Jesus ensinou, os irmãos, presta atenção, na oração do Pai Nosso, Jesus orou assim: não nos o quê? Não nos induzas à tentação. Não nos induzas. Sabe por quê? Quando o homem não entende a misericórdia e a vontade de Deus, ele é induzido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Jesus mandou nós orar para ele não nos induzir. Mas quando nós não entendemos essas coisas, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, quando ignoramos essas coisas, Deus nos induz a ser tentado. Deus induz muitas vezes o crente a cair. Mas você está falando besteira, não? Quem conhece a palavra de Deus sabe. Deus induz a gente muitas vezes a cair, irmãos, para mostrar quem nós somos. Deus deu a lei para Moisés. Moisés foi chamado para adorar. Não entendeu. Deus deu a lei. A lei veio, irmãos, a lei ela veio trazendo a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que? A morte. E que é a força do pecado? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. A força do pecado que é? A lei. A lei ela veio para fortalecer o pecado, para tornar o pecado abundantemente pecado, disse Paulo. Mas aí ele disse, né, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça, né? Mas só que a graça precisa ser entendida. É por isso que nós estamos falando sobre a perda de poder. Quando não entendemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o que Deus realmente quer, nós perdemos o poder. O nome de Deus em primeira mão. Deus é maravilhoso. Deus veio com todos esses nomes. Israel não entendeu 1500 anos mais tarde. Glória a Deus. Ele veio com o nome Eu Sou o Pão da Vida. Glória a Deus. Por quê? Porque o povo tinha fome espiritual. Eu sou a ressurreição. Israel tinha perdido a esperança de vida. Glória a Deus. Eles aguardavam uma coisa e aquelas gerações iam se terminando. Quando você espera alguma coisa, irmãos, alguma promessa e ela não se cumpre, você vê seus parentes morrendo, tudo se terminando, o que acontece?
você perde a esperança. Aí veio Jesus, aquele mesmo eu sou, lá de trás e disse: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Veja bem, ele quis que Israel entendesse assim: olha, ainda que os vossos sonhos não se cumpram aqui, um dia eu vou ressuscitar vocês. E muitos deles entenderam, né? Porque muitas vezes, irmãos, não são todos os nossos sonhos que irão se cumprir e se realizar. Não são. É por isso que Jesus veio dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Mais tarde, depois de subir ao céu, ele arrebatou João em espírito e disse para João, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele quer dizer: eu sou lá. Qual é a raiz de Davi? Quem é? Abraão, Isaac e Jacó. Eles são a raiz de Davi. Jesus disse assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. Entenda bem, quem é Jesus? Quem é o nosso Deus? Eu sou aquele Deus lá que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso, né? No desde o princípio, ele apareceu a João, capítulo 1, né, de Apocalipse, e disse assim: eu sou o primeiro, eu sou o último. Olha bem quem é Jesus. Eu sou o primeiro e o último, o que fui morto. Ele quis que João lembrasse daquele tempo, o que fui morto, mas ressuscitou, e eis aqui estou vivo para sempre. Então nós estamos entendendo quem é o nosso Deus, a qual nós devemos orar, acreditar, confiar. Deus é maravilhoso. Por que ele disse: eu sou a raiz, a geração de Davi? Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, aleluia. A resplandecente estrela da manhã, a chamada estrela d'alva, irmãos, ela é a primeira estrela que aparece no céu e é a última que esconde Deus é no maravilhoso. mundo inteiro. Não só no Brasil, não, porque o céu é igual ao mundo inteiro. É a terra que gira e não o céu. Glória a Deus. Então, irmãos, ele é a resplandecente estrela da manhã, ou seja, na noite da nossa vida, Jesus não se apaga. Glória a Deus, aleluia. Você não vê a estrela às vezes por causa das nuvens, mas ela está brilhando lá. Glória a Deus, aleluia. Ela não se apagou, a estrela não se apaga. Deus é Você maravilhoso. não vê ela porque as nuvens, os irmãos estão entendendo, muitas vezes as nuvens dessa vida, irmãos, elas nos impedem de ver Jesus, mas Jesus está lá. Glória a Deus, aleluia. Jesus está lá, ele não saiu. Deus é maravilhoso. Ele está lá. Santo é o Senhor. Jesus nunca sai. Quando nós oramos assim: venha a nós o teu reino, que ele nos ensinou, irmãos, Israel, o reino veio para Israel. Israel não entendeu. Glória a Deus. O reino veio. Quando o reino da graça e da misericórdia veio, Israel não entendeu, veio a lei. Quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, nós não entendemos o que é que Jesus disse: misericórdia quero, Glória a Deus. e não sacrifício. Porque quando o crente está no estado da misericórdia, irmãos, ele não sabe julgar, Glória a ele Deus. não sabe acusar, ele não sabe culpar, ele só sabe adorar. Aleluia. Glória a Deus. E é o que Deus quer. Deus é Deus quer adoradores. Aleluia. Deus, ele tem prazer, irmãos, no homem que lhe serve. Glória a Deus. O homem, a mulher, a criança que serve a Deus. Deus tem um prazer nele que você e eu nem imaginamos esse prazer. Aleluia. Glória a Deus. Nós não conseguimos imaginar. Deus é santo. O Senhor Deus especificou assim Aleluia. do seu filho: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Glória a Deus. em quem eu me comprazo. Sabe por que Deus tinha prazer em Jesus? Aleluia. Porque Jesus ia comprar para ele vários adoradores iguais a ele, Glória a Deus. né? Aleluia. Por isso que ele tinha prazer, Deus é né? santo. Isaías 53 está escrito assim: e ele verá, né, a recompensa, né, Aleluia. que seu sacrifício lhe trouxe, né? Glória a Deus. Ele verá e ficará satisfeito, Deus né? é O santo. próprio Jesus. Glória a Então, irmãos, Deus, ele tem prazer que nós vivamos adorando a Ele. E se nós crermos em Deus como Ele é,
Glória a Deus. como Ele realmente é no Senhor Jesus. Aleluia. Quando dissemos, venha a nós o teu reino, o reino de Deus já está aqui. E nós temos que saber que Jesus está sentado no trono sobre esse reino, Glória a Deus. Aleluia. à direita do Pai, à direita do poder, Aleluia. né? Porque foi-lhe dado, Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Aleluia. Deus é E Ele disse assim para os judeus, porque como nós já estudamos aqui, né, os judeus Aleluia. que ficaram aqui no tempo de Jesus, Aleluia. os judeus estavam nesse tempo, no tempo de João, Roma havia perseguido, no tempo do Apocalipse. Aleluia. Roma havia perseguido Jerusalém, então eles estavam espalhados por toda a terra, judeus. Glória a Deus. E eles tinham perdido a esperança, porque não lembra sobre o ar, sobre o céu. Glória a Deus. Aleluia. E por que ele disse a João assim? Aleluia. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Quando João testificou isso, irmãos? Lá no inferno está na versão original. Deus é santo. Eu tenho a chave, ou seja, Glória a Deus. os judeus haviam perdido a esperança que havia de encontrar os seus entes queridos, seus entes passados. Glória a Deus. Eles, os que acreditaram em Jesus, irmãos, eles pensavam assim, né? O Messias veio e nossos pais não vieram. Glória a Deus. Aleluia. Até uma vez Jesus censurou eles, dizendo assim, vocês enchem a medida dos vossos pais, né? Os judeus rebeldes criticavam seus próprios pais, mas os judeus convertidos a Jesus, irmãos, Glória a Deus. eles tinham desejos que seus eles passados conhecessem a Jesus. Glória a Deus. Eles tinham esse desejo. Deus é maravilhoso. Foi por isso que Jesus disse, né? Aleluia. Eu tenho a chave da morte e do inferno, para que eles entendessem que Jesus havia descido lá e tirado de lá os seus, né? Como está escrito na palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Esse é o eu sou. Quem é o eu sou na tua vida, na minha Glória a vida? Deus. Jesus. Aleluia. Ele é o eu sou. Deus é E maravilhoso. se nós confiarmos em Jesus, confiarmos em Deus, irmãos, ainda que a nossa vida esteja na pior das situações, Glória a Deus. Aleluia. ainda que pessoas se levantem contra nós, porque o mundo é realmente nosso inimigo, né? O mundo nos odeia realmente. O mundo jamais, Jesus disse assim, o mundo vos odeia, vos aborrece. Nós não somos do mundo. Eu vos escolhi, por isso que ele vos odeia. Glória a Deus. O mundo tem ódio da gente, tem raiva da gente. Quer ver a gente destruído, né? Levanta Satanás levanta pessoas contra a nossa vida. Glória a Deus. Mas se nós confiamos em Deus, nós vamos nos preocupar? Deus é maravilhoso. Vamos nos preocupar? Deus Quando Deus se revelou a Abraão, que ele disse, eu sou o Deus, o quê? Todo-Poderoso. é. Aleluia. Glória a Deus. Anda em minha presença, ser perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Olha bem, Santo. se nós andarmos na presença de Deus, irmãos, nós vemos pela palavra de Deus e nós temos que acreditar naquilo. Pessoas se levantaram contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Aleluia. contra a vida de Daniel, Glória a Deus. contra a vida dos profetas, Deus é maravilhoso. e Deus sempre se levantou em favor deles. Glória a Deus. Alguns morreram, porque está lá em Hebreus capítulo 11, Aleluia. que eles quiseram morrer. Eles não quiseram livramento para ter uma ressurreição melhor, porque os hebreus acreditavam que se padecesse mais na morte, teria uma ressurreição melhor. Glória a Deus. Os judeus que acreditavam em Deus. Aleluia. Então eles não quiseram, os profetas não quiseram livramento. Aleluia. Eles quiseram morrer da maneira que morreram, Aleluia. como está escrito, não, porque queriam ter uma ressurreição melhor, um corpo melhor na eternidade. Glória a Deus. Mas Deus livra-nos. Nós entramos em situações difíceis, entramos. Aleluia. Deus nos conduz, às vezes, em situações difíceis, Glória a Deus. Aleluia. para ver se realmente amamos Ele. Aleluia. Assim como Ele levou Israel 3 dias sem água.
Aí caminhou mais um pouquinho, já estavam eles com fome. Deus fez o quê? Deus mandou pão. Como haveria de se sustentar 3 milhões de pessoas num deserto? Somente Deus. E nós sabemos dessas coisas. Deus é maravilhoso. Pediram carne, Deus deu carne. Glória a Deus. Se nós confiarmos em Deus, Aleluia. Deus nos tira das piores situações. Glória a Deus. Das piores situações. Mas temos que entender os nomes de Deus. Os nomes que Deus se revelou aqui, né? O Deus que sara, o Deus que cura, né? São nomes aqui, não é difícil, não é necessidade de nós estar falando na linguagem que foi escrita. Mas Deus se revelou com esses nomes, irmãos. Glória a Deus. Até o dia que Ele se manifestou como o nome de Jesus. Glória a Deus. E creio que todo crente sabe o que significa o nome de Jesus, né? Deus é maravilhoso. Jesus é salvação, irmãos. Glória a Deus. A mesma palavra, né, que os judeus perderam, o nome que Deus deu lá no princípio, a linguagem que Deus deu o seu primeiro título, o seu primeiro nome, é uma linguagem que nós não tem como falar. Ela é escrita com 4 letras, né? Não tem como falar. Não há como falar essas letras. Inclusive elas foram mudadas. Diz a história que era muito difícil falar esse nome, o nome que Deus deu ao homem. O seu nome mesmo que Ele deu. Não Senhor, né? Aí esse nome vindo, irmãos, para a linguagem dos semitas, na época, né? Depois para os hebreus, é o mesmo nome traduzido para Jesus mais tarde. Salvação. Salvação de Deus. Por que Deus se manifestou ao homem como um nome de salvação? Por quê? Só de nós entendermos o que é salvação, não há outro motivo para nós nos entristecermos. Nós somos feitos o que? A imagem e semelhança de Deus. Se os irmãos estão entendendo, os irmãos vão ter motivo para ser felizes, né? Aí, irmãos, Adão se colocou debaixo do pecado. E quando ele se colocou, ele perdeu a comunhão com Deus. Todo homem perdeu o contato com Deus. Aí Deus se manifestou revelando o nome de quê? Salvação. Né? A mesma palavra que leva-se à reconciliação com Deus novamente. Salvando o homem, irmãos, do inferno. Salvando o homem da condenação eterna. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus veio para nós com esse nome de salvação. Se Jesus, né? A palavra de Jesus quer dizer salvação de Deus, Yeshua, né? Salvação de Deus. Glória a Deus. E se nós sabemos que somos salvos por Deus, por aquele Senhor, e que Ele está aí no seu trono acima de nós, Deus é maravilhoso. se nós orarmos crendo, venha a nós o teu reino, Glória a Deus, aleluia. sabendo que realmente o reino de Deus virá sobre nós. Glória a Deus. E se o reino de Deus vem sobre nós, irmãos, quem manda não é a Dilma. Aleluia, glória a Deus. Quem manda não é Barack Obama. Glória a Deus, aleluia. Quem manda não são os príncipes. Glória a Deus, aleluia. O nosso reino não é daqui, eles mandam nesse reino aqui. Bendito. Mas quem governa sobre a nossa vida é aquele que está escrito, né, na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem pode contra ele, irmãos? Quem é o teu auxiliador? Quem é o teu Pai? Quem é o teu Senhor? Aleluia, glória a Deus. A palavra Adonai, Senhor. Aleluia. Jesus disse assim: vocês me chamam Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu o sou. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, Aleluia. os discípulos dele chamavam, conhecia. Glória a Deus. Era mesmo que ele dissesse: eu sou Adonai, Senhor e Mestre. Né? Ele não falou porque era em outra língua, Aleluia. mas era a mesma coisa.
Eu sou Senhor e Mestre. Aleluia. O Mestre ele ensina, ele dá regras, ele não obriga. Deus é maravilhoso. E se nós entrarmos nesse reino, irmãos, o reino de Deus, renunciarmos a nós mesmos, Glória a Deus. andarmos na presença. O que Deus exigiu de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Gênesis 17:1. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que andar na presença de Deus, né, irmãos, para que o mundo possa nos conhecer. Glória a Deus. Para que as pessoas possam nos conhecer, né? Aleluia. Deus é maravilhoso. Ter em nós aquela perfeição que vem de Deus. Glória a Deus. Né? Não é que não vamos sorrir mais, né? Tem pessoa que entende errado a palavra de Deus, porque acha que ser perfeito diante de Deus é não dar mais uma risadinha, né? Tem que ficar sério, não pode mais, né? Glória a Deus. Paulo diz que assim sempre teríamos que sair do mundo, né? Glória a Deus. Não, servir a Deus é ser feliz. Aleluia. O Espírito Santo disse através de Paulo: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Glória a Deus. Tende paz com todos. Deus é maravilhoso. Aleluia. Isso é a salvação. A salvação ela traz uma alegria, irmãos. Glória A a alegria da salvação chama na Bíblia, qual Davi orou no Salmo 51, verso 10: não retires de mim a alegria da salvação, o teu Espírito. Deus. Aleluia. Né? Aleluia. Glória a Deus. A salvação ela traz alegria, por quê? Porque não há mais condenação. Deus é Não maravilhoso. há mais condenação. Ninguém mais pode nos condenar, ninguém mais pode nos acusar. Glória a Sabe por Deus. quê? Aleluia. Porque o nosso rei está sentado no trono. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse título não é dado a mais ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. O nome pelo qual se chama, está lá em Apocalipse 19, é a palavra de Deus. É isso aqui, Aleluia. né? Glória a Deus. É a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Fiel e verdadeiro, está escrito lá. Esses são os nomes de Jesus. A palavra de Deus, fiel e verdadeiro. Se Ele é fiel e verdadeiro, nós vamos temer o quê? Ele disse que vai nos livrar e vai nos livrar. Deus é santo. Aleluia. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Então nós vamos temer o quê? Santo é o Senhor Jesus. Quem vai nos destruir? Glória a Em Deus. Romanos 8:31, Paulo perguntou: quem vai nos separar do amor de Deus? Aleluia. Né? A morte? E o profeta profetizou isso quando falava de Jesus: ó morte, Aleluia. onde está o teu aguilhão? Deus é maravilhoso. Onde está o teu aguilhão? Aleluia. Aguilhão é aquela flecha que não está com a mão e mata. Glória a O Deus. profeta profetizou já de Jesus, depois Paulo reforçou lá em 1 Coríntios 15. Aleluia. Morte, onde está o teu aguilhão? Aleluia. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. A força do pecado é a lei, mas vindo a graça, a lei ficou para trás. Aleluia. Amém? Agora quem reina é a graça de Deus, na qual nós estamos. Glória a Deus. E Deus quer que entendamos isso. Aleluia. Mas a base principal, irmãos, da graça de Deus Aleluia. é a misericórdia. Amém? Ter misericórdia, né? Uns dos outros. Né? Essa é a base que Israel não entendeu. E quando, irmãos, nós estivermos passando em problemas, Aleluia. vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Não olhe para a tua fraqueza, porque se você for esperar ser perfeito para orar, Aleluia. você não vai orar. Deus é maravilhoso. Nós só vamos ficar livres do pecado se Deus nos livrar. Glória a Deus. Né? Aleluia. E quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, porque é necessário uma decisão, entregar a vida a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aí Ele tem cuidado de nós. Né? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, os irmãos, né? Então, irmão, conheçamos o nome do nosso Deus. Glória a Deus. O nome do nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus da eternidade, o Alfa, o Ômega, né? Todo
Todas as vezes que apareceu sou na Bíblia, está lá o nome do teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso se resumiu em um só nome: Jesus. Glória a Deus. Amém? Jesus é o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Confie em Jesus, irmãos. E nunca veja barreira no teu amanhã, em nada na sua vida. Né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Amém?